Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer aos irmãos que aqui estão presentes para o estudo de forma presencial e aos irmãos que não conseguiram aqui estar, porém que estão em suas casas, também concentrados em mais uma noite onde debateremos temas de grande importância para o nosso crescimento pessoal. Hoje daremos seguimento, aos nossos estudos, o Livro dos Espíritos, a obra interminável, na questão número 8, Então, hoje daremos a continuidade. Lembrando que todos são convidados a participar, a interagir, todos são muito bem-vindos em nosso debate. Aqui não existe ninguém tão grande que não tenha algo a aprender e ninguém tão pequeno que não tenha algo a ensinar, Então, juntos tenho certeza que faremos um estudo de bom grado e com grande amplitude nas questões profundas da mente, nas questões profundas da compreensão. Hoje daremos, como estamos no início do Livro dos Espíritos, a obra interminável, entenderemos ainda sobre as questões introdutórias da sua construção, E lembrando que temos também os estudos às quintas-feiras, do Livro dos Espíritos, traduzido por Herculano Pires, de 1857. Milton pode soltar quando quiser. 8. O que Kardec diria a respeito de um complemento de sua obra de codificação? E jamais pretendeu ser dono da verdade absoluta, mas abrir o caminho para que, por meio da ciência e das descobertas, as atualizações acontecessem de forma natural e constante. Diria ainda que a verdade acompanha a evolução moral humana. Logo, necessita de atualizações conforme evoluímos. Muito bem. Então, neste trecho, os encarnados perguntam, claro que de forma presumida, o que Kardec diria, da questão da atualização do complemento, da doutrina. E aí os irmãos espirituais, quem sabe até mesmo o próprio Kardec, responderam que jamais pretendeu ser dono da verdade absoluta, mas abrir o caminho para que, com meio da ciência e das descobertas, as atualizações acontecessem de forma natural e constante. Ou seja, mostrou que o Espiritismo não deve estagnar, que o Espiritismo não deve parar apenas em uma obra, que o Espiritismo é feito do acompanhamento da ciência, e por ser feito do acompanhamento da ciência, precisa tratar as questões que não eram pertinentes há 165 anos, porém, contudo e sobretudo, que são hoje. Então, é pertinente tratar novas questões. Então, nesta obra existem questões que pouco foram abordadas na primeira, como, por exemplo, a questão animal, muito pouco abordada na primeira, como, por exemplo, a questão da sexualidade, muito pouco abordada na primeira, como, por exemplo, a questão da pandemia, que não havia na primeira, falava-se de forma geral, como, por exemplo, as questões da mente, que não impactavam tanto o ser humano e não estava tanto em evidência como na primeira. E nessas atualizações, nós vemos algumas coisas que nós gostamos e algumas coisas que nos incomodam a consciência. E nos incomodar a consciência não significa que seja inverídico, significa que nós estamos no caminho errado. Já pararam para pensar que muitas vezes ouvir aquilo que nós não queremos é necessário para o nosso crescimento? Então, por exemplo, quando eu pergunto aos espíritos sobre os animais, eu tenho respostas dolorosas, que impactam diretamente na minha reflexão. Hoje eu sei que algumas questões são erradas, ainda que eu pratique. Isso nos faz ter percepções da diferença entre o mundo ideal e o mundo que eu estou. Quer falar um pouco sobre isso? Pois não? Boa noite a todos. Meu irmão, eu gostaria que você nos explicasse de uma forma mais clara, onde fala a verdade acompanha a evolução moral humana. O que ela vem a dizer isso? A moral pode modificar com o tempo?
A verdade pode mudar com o tempo? A verdade não, mas a moral sim. Sim, a moral ela é mutável. Então, o que é moral hoje deixará de ser amanhã, muitas questões. Assim como, por exemplo, havia moralidade até mesmo no assassinato. Eu matava em nome de Deus, no pretérito. Eu matava em nome de algo maior. Eu caçava em nome de algo maior. E hoje tem a compreensão que é errado. A moral vai modificando. O que significa moral? Moral são os conceitos morais equivalentes à época. Conforme a sociedade evolui, a moral modifica. A verdade não. Então, a verdade que eu tenho hoje é equivalente ao meu estado evolutivo. Lembra aquilo que nós comentamos algumas vezes? Então, por exemplo, se eu perguntar para os irmãos, vocês acham imoral pegar um andarilho na rua e levar para morar na sua casa? Vocês acham imoral? Imoral não, mas em virtude da situação que nós se encontramos hoje inserido, eu não teria coragem de fazer isso. Tudo bem. E você acha imoral não fazer? Não, porque pelo que eu penso hoje não fazer, equivale à minha integridade física, porque é complicado hoje eu falar que eu vou pegar um estranho na rua e colocá-lo dentro da minha casa. Você não pega um estranho na rua e casa com ele? Coloca para dentro da sua casa? Por que o andarilho seria maior risco? É que a gente ainda se engana, né? Que acha que conhece as pessoas, mesmo dando um tempo para que isso aconteça. De forma abrupta, sem conhecer o andarilho, e mesmo de forma sem conhecer a pessoa, também não colocaria dentro de casa. Pois é. Quando nós chegamos a essa análise, nós vamos entender que hoje o que não é imoral, um dia será. Quando você tiver uma evolução amplificada nessa questão, você não achará justo você ter alimento e um irmão não. Você não achará justo você ter abrigo e o irmão dormir no semáforo. Não suprirá o seu contentamento e a sua paz dar um cobertor para o andarilho. Então, são questões que hoje não são imorais na visão humana, mas um dia serão. Mas hoje ainda não são. Então, na minha verdade, está tudo ok. Desde que eu ajude, ele ficando lá, eu aqui, está tudo bem. Mas a minha verdade vai modificar. Chegará um dia que eu pensarei, Deus, por que eu devo ter o máximo de conforto e ele não pode ter o mínimo de conforto? Pelo risco da minha tentativa? Então, entenderam como os conceitos vão se modificando com o tempo? Pois não. Até que eu ia falar da questão de verdade. A verdade de Deus, ela é imutável, mas as nossas verdades ainda se tornam inverdades até pela nossa ignorância em relação a vários aspectos, porque ainda nos falta muito conhecer a fundo as coisas, pela até a nossa falta de capacidade para isso. E não apenas a ignorância, o nosso esforço, a nossa falta de coragem, a nossa falta de fé, a nossa falta de amor. São diversas questões que abordam um ser humano no mundo de provas e expiações. Ao ponto que, importante, ao ponto que muitos seres humanos buscam a porta larga. É através da porta larga que eu encontro a minha paz. Inclusive de forma religiosa. Se eu pego a Bíblia, se eu pego o Livro dos Espíritos de 1857, se eu pego o Torá, pegue o que eu pegar. Se eu interpretar conforme a minha conveniência, eu tenho uma vida muito fácil. Agora, e se eu interpretar da forma que é? Será que eu entendo o que significa quebrar as leis de Deus? Eu estou pronto para entender? Ou ir à missa uma vez por semana é suficiente? Assistir essa palestra e pedir prece é suficiente? Será que isso é suficiente para a minha evolução? Será que eu não preciso me esforçar, sair da minha zona de conforto? Será que é fácil praticar a caridade? A caridade é algo que você pratica com prazer ou muitas vezes com dor? Vamos lembrar do óbolo da viúva, Evangelho segundo o Espiritismo.
Ela só tinha aquele óbolo, só tinha aquela moedinha. E ela deu tudo o que ela tinha. Fez falta para ela, por isso foi caridade. Caridade é dar aquilo que te falta. E aí eu pergunto a cada um de vocês, de forma interior, não para que respondam, será que você realmente pratica caridade? Ou você dá o que você tem em excesso? Se te falta tempo, você dá seu tempo? Se te falta bens materiais, você dá seus bens materiais? Ou será que, na verdade, você fica na zona de conforto de dar aquilo que eu interpretei que a Bíblia manda, que é meus 10% materiais, meus 10% de tempo? Aí chega, por exemplo, em datas comemorativas, Sexta-feira Santa eu não como carne, mas quer dizer, eu como carne o ano inteiro. Natal eu vou abraçar a família, eu brigo com a família o ano inteiro. O que adianta? Qual é a beleza nessa construção? Você acha que Deus está olhando apenas para o dia do aniversário dele? Ou melhor, Jesus está olhando apenas para o dia do aniversário dele? Então Jesus faz o seguinte, desde que você respeite meu aniversário, todos os outros dias pode fazer o que você quiser. Você acha que Jesus pensa o seguinte, se você não comer carne no dia da minha morte, os outros dias você pode comer à vontade? Será que essa é a verdadeira visão daquilo que é ser cristão? Agora vamos falar de cristianismo. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Ser seguidor de Cristo. Será que eu consigo ser seguidor de Cristo estando nas portas largas da minha vida? Vamos relembrar o que os seguidores de Cristo fizeram? Apóstolos. Vamos relembrar do que eles tiveram que abrir mão? Vamos relembrar o que os seguidores de Deus fizeram antes de Cristo? Será que nós somos, agora eu vou questioná-los, será que nós somos cristãos? Ou nós somos simpatizantes de Jesus Cristo? Coisas distintas. Ser simpatizante de Jesus Cristo é achar Jesus o máximo, adorar o que ele faz, respeitá-lo, mas fazer o que você quer. Ser cristão é vivenciar diurnamente aquilo que Jesus pregou. E aí eu te pergunto, você consegue não fazer julgamentos como Jesus não fazia? Você consegue compartilhar como Jesus compartilhava? Você consegue amar o próximo como Jesus amava? Não é muita pretensão nos considerarmos seguidores de Cristo, fazendo o que nós bem entendemos para atender a nossa conveniência? Eu acho que o termo mais adequado seria, estamos buscando ser cristãos. Estamos lapidando o nosso espírito para sermos bons cristãos. Agora, eu me considero cristão e sou imoral, ganho vantagem, não respeito as outras crenças, não respeito os meus familiares, não compartilho. Fácil assim, né? Não dá para ser meio cristão. Ou você busca, ou você não é. E isso não está sobre o quanto você está dedicado. Está sobre como você está dedicado. Então, por exemplo, podem existir padres, podem existir pastores ou palestrantes famosos que exemplificam muito menos do que pessoas que nem sequer têm uma religião, mas praticam diariamente aquilo que Jesus mostrou e que Deus ensinou através de suas leis. Alfonso? Boa noite. O que falta para a gente é crescer melhor como sociedade, né? A gente se consegue até ter uma boa evolução individual, uma boa evolução dentro de um grupo social, mas em sociedade como um todo a gente deixa muito a desejar. Quanto a esse egoísmo de não considerar ou desconsiderar outras pessoas, continuar a fazer parte do nosso dia a dia.
vai ser difícil uma evolução humana como um todo, né? Uma evolução da humanidade. A gente está precisando, talvez, um novo acontecimento que force ou clareie a visão de uma maneira taxativa, muito forte, que infelizmente a gente acreditava-se que a pandemia seria um fato de união, e a gente viu que não, né? Não serviu como exemplo de quanto a gente é pequeno e depende de um trabalho de conciliação muito mais forte. A gente não continua com o orgulho muito acima do que deveria. Quando você pega a questão pandêmica, fazendo um adendo aos seus comentários, irmão Afonso, você consegue ter uma fotografia muito clara da moral humana, né? Então vamos entender que são nas crises que nós temos a fotografia. Na pandemia houve uma competição por vacina, né? Aqueles que acreditavam que a vacina era o melhor caminho queriam tomar primeiro, quer dizer, eu devo salvar a minha vida e a minha família e o resto do mundo não importa. Os próprios países lutando para ter vantagem ou preferência na fila da vacina. Quando pegamos outras crises, vou pegar crises locais, nacionais, que nem a greve dos caminhoneiros, por exemplo. O que o ser humano fez? Foi nos postos, esgotou o combustível, porque o importante é meu carro estar abastecido. Esgotou os mantimentos dos supermercados, porque o importante é ter comida em casa. Quer dizer, o próximo pouco me importa. O que você acha que daria uma autonomia maior? Seguir a vida normal usando apenas aquilo que precisa ou tendo essa atitude? Quer dizer, eu esgotei em 3 dias o que duraria 10 para todos, porque o meu egoísmo, a minha ganância foram maiores. Então, vale a pena refletir sobre isso. Hoje é uma aula que, apesar de introdutória dentro da obra, ela veio para modificar vocês. Eu vejo vocês saindo desta aula com outro pensamento. Talvez seja uma noite um pouco dolorosa com suas consciências, mas ela é um divisor de águas, para vocês olharem sobre um novo aspecto, sobre um novo ponto de vista, as questões do cotidiano. Pode dar seguimento, irmão Milton. Obrigado pelos seus comentários, irmão Afonso. Como os espíritas, que têm como verdade o fato de a primeira obra ser imutável, poderão receber este complemento? Esperamos que o recebam com muito amor, mas se assim não for, obtê-lo-ão pela coerência, rebuscando na própria consciência o discernimento necessário. Nada imutável, apenas Deus. Todos sois aprendizes do eterno progresso. Hoje, conheceis mais do que ontem e menos do que amanhã. Bom, fragilizados e preocupados com a percepção que os espíritas teriam sobre esta obra, e aí eu vou explicar o fragilizados, né? Durante a construção, o grupo que construiu essa obra teve diversas negativas, né? Diversos ataques referentes à sua construção. E aí gerou essa fragilidade, né? Esse medo, né? Sobre o que os espíritos pensariam. Os espíritas pensariam. E aí questionaram os espíritos. Daí os espíritos disseram que esperam, né? Que o recebam com muito amor. Mas se não puderem receber com amor, poderão buscar na consciência se aquilo que está escrito está certo ou não. E vejo que até agora todos os ataques foram referentes à capa do livro, e não propriamente ao seu conteúdo. Até porque para atacar o conteúdo desta obra é necessário atacar o conteúdo da primeira obra. Ou você é espírita, ou você não é espírita. E para ser espírita, você não pode atacar as obras básicas da construção. Então, por esse motivo, acreditamos que cada um tem um tempo para assimilar. Só que chegará um momento em que todos poderão assimilá-la, pois ela conversa com a consciência, com a coerência e não propriamente com a conveniência. Alguma pergunta? Irmão,
E quanto às demais religiões? Esse livro ele não pode provocar novamente uma reação contra aqueles que escolheram o Espiritismo como profecia de fé? Eu acho muito difícil, irmão Afonso. Acho mais fácil os ataques virem dos próprios espíritas. Por dois motivos. Primeiro, porque hoje existe uma abertura de mente religiosa, né? As pessoas respeitam as outras religiões, procuram entender um pouco mais ao invés de criticar ou julgar. E o segundo motivo, que eu achar muito difícil, é que esta obra diz em diversos trechos categoricamente a importância da união entre as religiões. Religião não pode causar divisão, né? Religião não importa, o que é importante é a prática da caridade. Religião é um meio para atingir um mesmo fim. Ou seja, é uma obra que mais unifica as visões religiosas do que propriamente segrega. Então, ela não causa cisão, ela causa união. Ao contrário, eu acho que esta obra é mais convidativa do que a primeira, para trazer as outras religiões a conhecer o Espiritismo e depois estudar a primeira por consequência. Outra coisa, alguns religiosos classificam a Bíblia como a palavra de Deus com sotaque humano. Esse livro não está excessivamente com sotaque brasileiro? Você diz que algumas pessoas classificam a Bíblia como a palavra de Deus com sotaque humano, é isso? Isso. O que você quer dizer é que algumas pessoas, algumas religiões, acreditam que a Bíblia é escrita pelo próprio Deus, né? Vamos dizer, foi o próprio Deus que intuiu cada linha que ali está e por isso ela é imutável, é isso? Não, que ela é inspirada pelo próprio Deus, porém tem um componente humano muito forte. Ela conta a história de um determinado povo e nessa história são incluídas algumas passagens que são tidas como inspiração divina direta. Apesar que o próprio Cristo nega isso numa passagem de João. Mas, independente disso, a minha comparação que eu quero fazer é em relação ao livro, pelo fato dele ter sido escrito no Brasil, ele não tem um sotaque brasileiro muito forte. Bom, o espiritismo no Brasil é bem diferente do espiritismo iniciado na França, né? A gente tem esse sentimento muito forte. Bom, primeiramente que vale a pena aprofundar sobre a primeira questão implementada. Que a Bíblia tem inspiração de Deus é um fato. Afinal, tudo que é escrito tem inspiração de Deus. Deus está sobre tudo, sobre todas as coisas. É o criador de tudo que existe. Entretanto, seria irracional não entender que a Bíblia foi escrita por humanos. Assim como o Livro dos Espíritos, que foi escrito por espíritos, mas redigido, codificado por um ser humano encarnado. Assim como todas as outras obras que surgiram na existência. Por esse motivo, estão sim suscetíveis a erros, a falhas de tradução, a equívocos simples e até mesmo ao telefone sem fio, né, que começa de uma forma e termina de outra conforme vai passando o tempo. Por esse motivo, podemos compreender que apenas Deus é infalível. O ser humano é infalível, portanto, pode ali estar. Entretanto, o que vale a pena pesar é que a contribuição dessas obras versus esses pequenos prejuízos tradutórios é muito maior. Ou seja, ele mais contribui, mais instrui o ser humano do que propriamente o desinstrui. Pode ter alguns equívocos, algumas questões? Pode, mas elas não são relevantes perante a benesse que elas trazem à humanidade. Quanto ao Livro dos Espíritos, a obra interminável, ela foi codificada, né, e organizada por brasileiros. Entretanto, elas seguem os preceitos da obra francesa.
Os conceitos aqui impostos, você vai encontrar nesta obra também liberdade, igualdade, fraternidade, né? Você vai encontrar outras questões que seguem muito da linha europeia. Eu diria que é uma obra global, é atualizada para a humanidade da forma que ela está, e não propriamente para o Brasil. Até porque, se você estava na aula passada, você viu que os brasileiros não têm privilégio algum por terem construído. O que eles têm é o merecimento pelo esforço que tiveram de propagar a doutrina, né? Então, por esse motivo, foi construída no Brasil, faz mais sentido que assim seja. O Brasil é o país que possui maior número de adeptos, né, do Espiritismo, e teria uma oportunidade maior para que essa obra pudesse ser propagada. Entretanto, não foi feita para os brasileiros, foi feito pelos brasileiros, né, para o mundo, né? Os brasileiros ajudaram a codificar informação que veio dos espíritos, mas foi feita para o mundo. Inclusive, já aproveitando essa deixa, irmão Afonso, ela está disponível em inglês, tá? Para aqueles que tiverem interesse. Obrigado. Como saber o que é pertinente de ser esclarecido atualmente? Tudo aquilo que ocasionar dúvidas ou incertezas poderá ser questionado. A verdade não tem censura ou bloqueios e deve abordar tudo o que seja necessário a um esclarecimento maior. Bom, a resposta do nosso amigo espiritual foi clara, né? Tudo aquilo que gera dúvida, que tem uma incoerência ainda em suas mentes, poderia ser questionado. Agora a pergunta é: vocês estão prontos para as respostas? Quando você questiona um espírito, vocês estão prontos para ouvir aquilo que é, ou vocês querem ouvir aquilo que vocês desejam? Porque temas polêmicos exigem respostas diretas, e seja qual for. Então, aqui está. A obra foi construída e veio ao mundo da forma que ela é. Com o nome O Livro dos Espíritos, a obra interminável. Porque é a verdade. É assim que ela é. E agora vamos colocar um debate em pauta, né, para os irmãos se pronunciarem. Quando vocês querem ouvir a verdade, vocês realmente querem ouvir a verdade? Regiane? Normalmente não, porque ela causa angústia, sofrimento, reflexão, desde que estejamos abertos para fazer essa interiorização, né? Porque também deixar de não querer entender também é uma saída. Existem algumas verdades dolorosas ainda para serem moldadas, né? Mas o ser humano tem o direito de procrastinar. Você tem o livre-arbítrio. Mas não pergunte. Se perguntar, terá a resposta. Aquilo que eu quero me enganar, mantenho para mim mesmo. Não adianta eu compartilhar e querer a resposta que eu desejo. Não é? Então, se você quer se enganar, é um direito do livre-arbítrio. Entretanto, tudo que é perguntado será respondido na íntegra, da forma que assim deve ser. A verdade deve seguir os espíritos superiores, os espíritos evoluídos devem estar ao lado da verdade, pelo menos a verdade compatível à sua evolução. Pode seguir. Como Kardec teve convicção da validade da obra proposta em sua época? Não teve, mas teve a fé maior que a incerteza. Aqui está um ponto muito importante. Muitas pessoas acreditam que Allan Kardec, ou melhor, vamos chamá-lo pelo nome, Hippolyte Léon Denis Weil, teve diversas provas, diversas materializações, espíritos conversando o tempo todo com ele, instruindo que era o melhor caminho, e por isso foi muito fácil para ele ter a certeza e a convicção de que estava no caminho certo. Se assim tivesse sido de fato, aonde estaria o seu mérito? Se Kardec tivesse tido a prova clara da existência dos espíritos, a prova clara de que estava no caminho certo, qual seria o mérito da sua luta? O mérito estava em não ter tido, mas ter tido a fé maior do que esta dúvida. Vocês entenderam? Da mesma forma que dizer que Jesus não sentia dor na crucificação. Onde está o mérito da crucificação? O mérito está em sentir dor e suportá-la.
Aquele que não sofre, não cresce. Né? É através do sofrimento que nós adquirimos o nosso crescimento. E assim é porque nós causamos muitas vezes o nosso sofrimento. E aí temos que expiá-lo, ou temos que provacionar para evoluir. Então, não tirem o mérito de Kardec em relação à sua fé. Teve que ter fé. E ter fé, no caso de Kardec, teve alguns complicadores. Estamos falando de um linguista. Estamos falando de um professor. Estamos falando de alguém cético em relação a muitas questões. Estamos falando de alguém que estava no meio católico. Estamos falando de alguém que olhava embaixo da mesa para procurar ímã, quando a mesa dele levitava. Que acreditava plenamente, fielmente na ciência. Estamos falando de um pesquisador, de um cientista. Então, ter fé no então sobrenatural, que na verdade é muito natural, né? Exigiu esforço. E é esse esforço, talvez, que tenha o levado a codificar a primeira obra. Vou seguir. Pois não, irmão Afonso? Kardec, em várias passagens, principalmente em obras póstumas, ele coloca da sua angústia em transformar sua vida para concluir essa obra, né? E depois ele mesmo comenta que a aceitação do Livro dos Espíritos lhe trouxe uma satisfação muito grande e uma certeza de que estava no caminho certo, né? Confirmou a fé que ele tinha no início. Pelo que a gente estuda, a gente vê que os espíritos tinham muita fé de que essa obra seria concluída de maneira que resultou no que resultou. Os espíritos tinham tanta fé na obra quanto Kardec veio a ter, principalmente depois da publicação do primeiro livro. E hoje, os espíritos continuam acreditando na humanidade como acreditavam há 160 anos? Bom, vamos voltar primeiro, é por isso que eu falo, irmão, não estou falando que você não tem estudado, tá? Mas aí a importância do estudo. Obras Póstumas foi lançada em 1890. Kardec saiu do mundo em 1869. Tá? Então, aquilo que é dito em Obras Póstumas não necessariamente é da autoria de Kardec. Isso é um ponto importante, Alfonso, tá? Porque tudo aquilo que foi assinado e lançado por Allan Kardec deve ser validado. Obras póstumas não pode ser considerada uma obra básica ou da codificação, Não, porque mas veio ele ao é uma mundo... obra histórica do trabalho dele. Exatamente, ela veio 21 anos após o desencarne de Kardec. Então, é um ponto relevante, tá? Mas agora colocando... isso não é de corrigindo, tá, irmão Afonso? É apenas complementando um ponto importante, porque o ataque do racismo veio sobre escrituras das obras póstumas também. Foi ali que foi colocado os pontos de consideração. Então, vale a pena nós analisarmos essa questão, de 21 anos depois, tá? E aí, voltando à sua questão, os espíritos jamais perderam ou perderiam a fé nos encarnados. Essa a questão, esse é o ponto, Afonso? Os espíritos não só acreditam, como entendem a árdua trajetória de evolução, porque assim passaram. Assim foi com eles. Todos que são espíritos elevados, com raríssimas exceções, passaram por diversas tentativas e erros para alcançarem o seu estado atual. Então, compreendem, entendem todo o processo, a demora, a dificuldade, então não perdem a fé, pelo contrário, mudam o método, modificam o método para atingir o objetivo da evolução do seu irmão. Então vamos tentar ali com uma obra filosófica, não deu certo? Vamos colocar uma direta, não deu certo? Vamos colocar uma em inglês, não deu certo? Vou colocar de ponta cabeça, o importante é o irmão conseguir entender o conteúdo. E vamos resumir todas as obras básicas e a Bíblia, e o que veio antes da Bíblia, e os mandamentos de Deus, em uma questão muito simples.
amar o próximo. Né? Olha, amar o próximo. Olha que simples. E quando eu amo o próximo, necessariamente eu tenho que amar a mim mesmo, necessariamente eu tenho que aprender a respeitar, necessariamente eu tenho que abrir mão de muitas questões do meu orgulho, do meu egoísmo, necessariamente eu tenho que praticar a caridade despretensiosa, porque amor não vem com fingimento, necessariamente, olha a modificação que é necessária na minha existência para que eu ame o próximo. E assim, amar o próximo de forma indiscriminada, né? É fácil amar aquilo que me faz bem, amar aquilo que está ao meu lado, aquilo que me interessa. Difícil é amar de forma geral. Difícil é amar a prostituta que era apedrejada, né, Jesus? Difícil é amar o irmão pecador. Difícil é amar o assassino. Difícil é aparecer no deserto para aquele que caçava cristãos. O caçador de cristãos. Fazer ele até mudar de nome, de Saulo para Paulo. Difícil é amar aquilo que não te convém. Aquilo que te convém é fácil. Eu vejo muito as pessoas amando aquilo que convém, mas aí, peraí, aí não é amor. Amor é você estar pronto para amar aquilo que não necessariamente te contribui, que não te devolve algo nessa vida. Um exemplo muito claro do que é amor é ter um filho. Aqueles que tiveram a oportunidade entenderão. Porque você não espera nada em troca. Você simplesmente ama, independente do que você vai receber. Só que imagina este amor do filho exemplificado em todos os seus irmãos. Este amor compartilhado com tudo que existe. Como o mundo seria se você tratasse como um familiar próximo todos esses que lhe são estranhos? Será que existiria a morte? Será que existiria violência? Será que existiria fome? Será que existiria guerra? Imagina o seguinte, vamos pegar dois líderes mundiais que se odeiam. Meu interesse é esse, o dele é esse, mas ele é meu filho. Então, como seria o mundo? O mundo poderia haver ali discussões, como um pai discute com um filho discute com um pai, mas haveria muito mais amor. O pai não necessariamente pensa da mesma forma que o filho não necessariamente pensa da mesma forma que o pai. Mas eu estou falando de uma relação entre pai e filho legítima, não naquelas atrocidades que vocês estão acostumados a ver, né? Estou falando de uma forma geral, uma forma natural. Então, é esse exercício que nós devemos e podemos praticar para sermos espíritos melhores. Mas é um exercício de algumas encarnações. É necessário uma longa caminhada para atingirmos este aspecto. Mas só de fazer sentido na cabeça de vocês já é um sinal de evolução. Só de eu saber que eu preciso amar o próximo e é isso que eu devo desenvolver, é o primeiro passo. Pode prosseguir, meu irmão. Nota: Kardec não deve ser colocado em um pedestal, mas ser visto como um exemplo a seguir. Ele enfrentou inúmeras dificuldades, e foi somente com muito esforço, disciplina, resignação e uma fé inabalável que a superou e prosseguiu com convicção sobre o caminho a ser trilhado. Utilizou-se da razão e do raciocínio, com muito amor e entendimento de que a verdade é despretensiosa e necessária. Despiu-se do orgulho e do egoísmo para que o trabalho fosse realizado em benefício da humanidade, e jamais em proveito próprio. Abriu mão de si por amor e caridade. E esse foi seu maior legado. A razão da existência humana é encontrar a verdade. Que cada coisa venha ao seu tempo.
começa a mostrar, né, o próprio pseudônimo, né, de Allan Kardec. Muitas pessoas pensam que foi apenas para protegê-lo dos ataques, mas foi também para não ganhar os créditos, né, por esta obra de forma direta. Entretanto, vamos entender do orgulho e egoísmo que precisou ser despido na época. Estamos falando de alguém muito respeitado na França, de alguém que era visto como uma referência. No final da sua vida, estamos falando de um homem de muito mais de 50 anos, ter que enfrentar uma prova dessa, foi necessário abrir mão do orgulho e do egoísmo, né? E ainda morreu como vilão, né? Vamos entender, um homem respeitado que morreu amado por poucos e julgado por muitos. Talvez hoje algumas milhões de pessoas começam a ver um pouco o sentido naquilo que ele defendia. Mas durante um século, pelo menos, ou meio século, pelo menos, ele foi só colocado como um vilão, como alguém que estava trazendo uma loucura e que não fazia sentido nenhum. E é por isso que ele foi tão criterioso em suas pesquisas. E é por isso que ele colocou tantas referências. E é por isso que houveram tantas obras. É por isso que houveram obras científicas, com comprovações científicas. Tudo isso para não apenas provar a si mesmo, mas aos outros, que havia sido feito um raciocínio, havia sido passado pelo crivo da razão. E este crivo da razão foi poderoso para que a obra pudesse ter solidez e continuidade. 9. Os espíritos que responderam às perguntas desta obra estiveram na codificação iniciada por Allan Kardec em 1857? Sim, e mais alguns, dada a necessidade de domínio dos assuntos abordados. O que realmente importa é o esclarecimento lógico e objetivo dos temas, com a finalidade de auxiliar a todos em sua evolução e progresso. Seria muito insensato uma obra que vem para complementar não ter os mesmos espíritos. Então, se eu complemento algo que eu fiz, né? Algo que faltou ser dito, ou que precisa ser dito na atualidade. Então, não é nada de extraordinário. Por que é verdadeiro espírito se comunicar em 1857 e é falso espírito se comunicar em 2020? Qual que é a coerência disso? Se o conteúdo está compatível, né? Então, nós temos que crivar desta forma. Entender que, se é com o propósito da continuidade, sim, dos mesmos espíritos e mais alguns estavam ali para dar a sua contribuição. Sigamos. Nota. É natural que essa obra tenha sido elaborada pelos mesmos espíritos que participaram da primeira. Sendo ela um complemento, é coerente esta continuidade. Os novos participantes destacaram-se em suas respectivas encarnações com contribuições significativas para a humanidade. E agora podem continuar auxiliando-a espiritualmente. Vamos parar um pouquinho aqui, quando estamos nos referindo aos novos participantes, aos espíritos, né? Então, por exemplo, nessa obra vocês vão ver Sigmund Freud, vocês vão ver Newton, vocês vão ver alguns espíritos que não estavam ali, né, comunicando na primeira, alguns até encarnados, né, na primeira. E por quê? Porque eles contribuíram dentro das suas áreas, né, muito para a humanidade, e depois puderam contribuir mais no plano da espiritualidade. Então, é esse o único propósito. Então, o fato desses espíritos estarem ali se comunicando não dão a eles a necessidade de terem sido espíritas. Porque, apesar de não serem espíritas, são espíritos, né? E por serem espíritos, ao desencarnar, se deparam com a verdade. E aí, claro, tem evolução em outros aspectos. Aprender apenas que existe uma vida espiritual é muito fácil, para quem já tem os outros aspectos evoluídos. Então, se fosse assim, por que não são espíritas? Então, peraí, Santo Agostinho era espírita? Na primeira obra?
Paulo de Tarso era espírita? Então, não tem sentido. Essa defesa não tem sentido, né? Eles precisavam ser pessoas que contribuíram para o bem da humanidade, só isso. Seria incoerente, por exemplo, se nós tivéssemos pessoas que causaram uma catástrofe na humanidade, comunicando numa obra de complementação tão rápido, sem que tivessem tido a oportunidade de evoluir. Entretanto, pessoas que contribuíram para a humanidade, então, por exemplo, quando falamos, por exemplo, de Newton, estamos falando de um pai da ciência moderna, né? Quando falamos de Sigmund Freud, estamos falando da base mental da humanidade. Ninguém consegue contradizer as obras de Freud sem citá-lo, ninguém consegue criticar Freud sem dar a sua grandeza. Então, são espíritos que contribuíram muito para a humanidade e, por isso, tiveram a oportunidade de contribuir mais, ou melhor, é uma honra que possam contribuir mais diante dos seus temas. Mas não se assustem com os nomes. Mais importante do que os nomes é o conteúdo. Se o conteúdo fizer sentido para a sua consciência, os nomes ficam em segundo plano. Esse é o aprendizado. Mais importante do que a identificação do autor são a análise do conteúdo e o crivo através de vossa consciência. Colocar irmãos espirituais em pedestais não ajuda a seguir seus exemplos. Ao contrário, afasta-vos do objetivo, pelo pensamento de que ele seja inatingível. Nesta obra, optamos por uma linguagem compatível à época, simples e objetiva, para evitar interpretações equívocas. Bom, vamos lá. Aqui tem um ponto bastante importante. Muitas vezes, nós colocamos irmãos que servem de exemplo em pedestais. E aí eles se tornam inatingíveis. E é muito confortável isso. Então, mais ou menos, eu nunca vou ser Jesus. Eu nunca vou ser Paulo de Tarso. Eu nunca vou ser Santo Agostinho. Não, mas ele fez aquilo porque ele era evoluído. Eu sou falho. É a falsa humildade. Quando eu faço isso, eu coloco o meu erro, a minha falha, o meu equívoco, a minha imperfeição como normal pela distância que eu tenho do irmão. E não, qual que é o trabalho que eu tenho que fazer? Eu ainda não sou, mas eu tenho que ser. Olha a distância absurda que eu tenho desses irmãos, mas é porque eu sou falho. Essa é a verdadeira. Então eu não posso me exaltar e me contentar com o meu erro apenas pela distância que eu tenho do irmão. Eu tenho que usá-lo de inspiração. Quando vocês abrem uma empresa, um comércio, qualquer coisa, vocês ficam olhando para os grandes players do mercado, nossa, eles são grandes, não é assim, você se inspira para buscar, para crescer, para ser um concorrente um dia. É claro que a analogia não é de concorrência na questão espiritual, e sim de irmandade, né? Mas estamos falando da mesma forma, você tem que olhar para aqueles que fazem melhor do que você e se inspirar neles. E não se conformar com a forma imperfeita que você é e usá-los, enfatizar a grandeza deles para mostrar a distância que tem de você. É melhor que você enfatize a sua pequenez e mostre o quanto você precisa caminhar para chegar até eles. Mas é uma busca. E por incrível que pareça, pelas leis de Deus, um dia você estará no nível que Jesus está hoje. Claro que ele também terá evoluído. Mas você estará. Um dia você será o Jesus em sua equivalência espiritual. Pode demorar alguns meses, tá? Não quero desanimá-los. Mas um dia você estará nesse nível espiritual. E claro que Jesus estará muito acima, né? Porque a evolução é constante. Mas lembre-se, esse preceito de 1857 é muito importante. Nós somos criados simples e ignorantes para a evolução, para atingirmos a perfeição, buscarmos a perfeição, para nos tornarmos espíritos puros. Esse é o nosso caminho, não tem outro. Se você acha irônico ou engraçado, é porque você viu a distância que falta, né? Você olha para trás no retrovisor, você vê o começo, mas no para-brisa você não vê o final. E assim mesmo, faz parte do processo. Mas não se esqueçam, meus irmãos, como diz o filósofo da atualidade, né?
Os retrovisores são menores que os para-brisas, não é por um acaso. Você tem que olhar menos para trás e mais para frente. O vidro da direção é mais importante do que aquilo que já passou e você é incapaz de modificar. Pode prosseguir. 10. Por que entre os espíritos construtores desta obra há irmãos que não participaram da primeira e outros que não eram espíritas quando encarnados? Cada espírito possui uma bagagem trazida de suas diversas existências, adquirida com o passar do tempo através do esforço pretérito. Por ser uma obra que vem para modificar a humanidade por meio do conhecimento e das reformas íntimas, fez-se necessário que os espíritos que a construíram fossem especialistas nos temas propostos. Não importa se eram ou não espíritas, afinal, conforme nosso Mestre Jesus nos ensinou, a salvação não está na religião, mas na ação praticada todos os dias, realizada através do esforço e da resignação. Precisais abdicar do engessamento que vos transforma lentamente em grupos intocáveis e parciais e estar abertos ao acolhimento a todos aqueles que estiverem dispostos a aprender, compreender e enxergar a voz da consciência que há em cada um. Toda e qualquer prática que leve ao bem, à caridade e ao amor será bem-vinda e aceita por Deus. Irmãos com um conhecimento atualizado, fruto de seus esforços incansáveis, vieram para contribuir nesta obra, com a certeza de que o conhecimento adquirido não se guarda, mas retransmite-se. Não vos apegueis a nada mais que aquilo que vos leva ao aprimoramento moral, à caridade e que vos faça abrir mão do orgulho e do egoísmo. Foi um breve resumo daquilo que nós discutimos, né? E como mensagem final, para encerrarmos, fica para vocês a seguinte questão. Não adianta querer ser um espírito grande sem passar pela dor ou caminho do crescimento. Esses enfrentamentos internos e diários fazem parte da nossa construção como espírito e em busca da nossa tão desejada pureza. Não existe caminho curto, não existe caminho estreito, não existe nada que encurte a necessidade desta árdua jornada. Mas o destino vale a pena, o destino nos leva a entender que este não é um dos caminhos que temos para seguir, é o único. E por ser o único, um dia atingiremos. Que possamos fazer a nossa parte e abreviar a nossa jornada em rumo à evolução. Desejo a vocês a mais pura paz, que possam estar com Deus em seus pensamentos, com Jesus em suas ações, e principalmente com a sua consciência em todas as suas decisões. Fiquem com Deus, muito obrigado, bom descanso.